Apesar da dificuldade de identificar um terrorista e das diferentes modalidades dos atentados, podemos identificar algumas características básicas de suas ações. Natureza indiscriminada. Busca alvos em qualquer lugar e sem se preocupar com origem, nacionalidade, nível social, raça, sexo ou idade. Imprevisibilidade e arbitrariedade. É impossível prever todas as possibilidades de ataque todo o tempo. Qualquer lugar, pessoa ou organização é um alvo em potencial. Gravidade dos atos e das consequências. Quanto mais absurdo e letal for o atentado, mais o terrorista amplia o clima de pânico. Caráter amoral e sem pudor. Não se pode esperar nenhuma preocupação moral por parte dos terroristas. Não seguem princípios ou normas internacionais. Os terroristas estão sujeitos apenas a seus próprios códigos de conduta. Ação contra não combatentes. Em geral, as vítimas de ataques terroristas são não combatentes. Tem-se uma guerra suja, onde os melhores alvos passam a ser civis inocentes, inclusive crianças. Ações letais e relativamente baratas. Ações terroristas podem envolver baixos custos financeiros. Muitos dos gastos com os atentados de 11 de setembro foram pagos com cartão de crédito, cujas faturas venceram naturalmente após os atentados. Muitas vezes, o propósito do terrorismo é desmoralizar a população civil para atacar o governo. Veja o que nos diz o Joanisval. Um aspecto importante do terrorismo deve ficar claro. As ações não são condutas aleatórias, realizadas de maneira amadora. Raramente o terrorismo é irracional. Em geral, as ações terroristas refletem o uso calculado da violência como um mecanismo de poder. A capacidade e o desejo de cometer um ato violento estão sempre presentes. O efeito psicológico é importante para o terrorismo. A efetividade de um ato está na capacidade de atrair a atenção de um maior número de pessoas. Quanto mais pânico puder causar em pessoas não envolvidas diretamente com o ataque, mais eficiente é o atentado. Exemplos são os atentados aéreos. Esses atos, além do grau de violência, reforçam o temor que milhares de pessoas já têm de voar, e o medo se espalha. Vale lembrar da onda de histeria nos aeroportos de todo o mundo após o 11 de setembro de 2001. O impacto psicológico dos atentados contra o World Trade Center ultrapassou os danos físicos e modificou a visão que as pessoas tinham do mundo e da maneira como viviam. Com o fim da Guerra Fria e com o desenvolvimento de organizações terroristas influenciadas pelo fundamentalismo islâmico, o terrorismo passa a ter uma face transnacional. A partir da década de 1970 e, sobretudo, com os anos 90, a nova face do terrorismo passou a ser internacional. Com o fundamentalismo islâmico, o inimigo deixa de ser um governo. O objeto do ódio dos terroristas volta-se para o Ocidente cristão, os infiéis e os amigos dos Estados Unidos. Qualquer pessoa pode ser um alvo. O novo terrorismo é formado por redes internacionais, com células que muitas vezes não têm qualquer ideia da existência de outras células. O dinheiro para o financiamento desses grupos pode sair de patrocinadores conscientes ou não. Há relatórios de organizações internacionais que mostram que comunidades islâmicas estariam contribuindo com doações para centros beneficentes de fachada, de onde o dinheiro, na verdade, seria revertido a grupos terroristas. E o problema do terrorismo se agrava se esses grupos conseguem adquirir armas de destruição em massa, como ogivas nucleares, armas químicas e agentes biológicos como o antrax. Essa é hoje a grande preocupação dos órgãos de segurança pelo mundo. Com a desintegração da União Soviética, aumentou a possibilidade de recrutamento de cientistas para a fabricação desse tipo de arma. E como o problema é global, a comunidade internacional tem reagido e firmado acordos para combater e tentar neutralizar o terrorismo. Esse trabalho, entretanto, é muito difícil. Os Estados Unidos decretaram guerra ao terror.
e agora buscam reunir aliados entre as nações desenvolvidas e em desenvolvimento, ocidentais e orientais. A verdade é que a guerra ao terror tem contribuído para o acirramento do ódio de milhares de pessoas pelo mundo contra os norte-americanos e o Ocidente. As ações no Afeganistão e no Iraque parecem escapar do controle dos Estados Unidos. As intervenções militares no Oriente Médio não conseguiram pacificar a região nem promover a democracia. O terrorismo vestiu uma nova roupagem neste século. A sociedade internacional está empolvorosa e não há nenhuma certeza de que os atentados um dia cheguem ao fim. Sobre o assunto, Conexão Mundo conversou com o jornalista Marcelo Reck. Há uma diferença entre grupos terroristas, grupos beligerantes e grupos separatistas. Exatamente. Embora seja uma diferença muito tênue, existe uma fronteira que separa exatamente esses grupos. Se você for ver na literatura, vários grupos terroristas que hoje poderiam ser caracterizados como grupos terroristas, foram transformados em partidos políticos e lutam hoje pelo que lutavam, por exemplo, na década de 80, só que de maneira legítima, dentro de um parlamento, investidos em mandatos como parlamentares. Um exemplo clássico, os sandinistas na Nicarágua, que travaram uma das guerras civis mais sangrentas que nós temos notícia mais recentemente. Outros grupos não aceitam isso. É o que se fala, por exemplo, das Farc, né? Dirigentes das próprias Farc não admitem a transformação das forças revolucionárias da Colômbia num partido político, não admitem depor as armas, entregar as armas e se transformar num partido político e tentar lutar por uma transformação social na Colômbia através da política, né? Através do parlamento. Por hoje é só. Mas se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, entre em contato com o nosso consultor, Joanisval Gonçalves, pelo e-mail joanes@senado.gov.br. No próximo programa, vamos falar sobre o crime organizado internacional. Espero por você. Até lá!